sou Renata Admiral e recebo hoje no Cantinho do Análise Direta uma psicóloga que vem tratar de um assunto que atinge, olha, na maior parte as mulheres, mas existem muitos homens que sofrem com este problema, a dependência emocional. Então nós vamos fazer um breve teste com você. Você sente que ama mais do que é amado? Você acredita que não pode viver sem alguém? Sente aquela sensação de solidão e vazio sem aquela pessoa? Nutre sentimentos de ciúmes e possessividade pelo seu parceiro, pelo seu familiar, pelo seu filho? Seu corpo treme só de pensar num rompimento, ou então você sente aquela ansiedade extrema se aquela pessoa não atende o telefone? Olha, tem uma notícia para você. Se você respondeu sim a alguma destas perguntas, você pode ser um dependente emocional. Mas fica tranquilo que aqui a Marilene Ked vai explicar tudo pra gente e tem cura. Seja bem-vinda, Marilene. Tudo bem? Muito obrigada, Renata. Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar sobre um problema que é difícil até da gente assumir, né? A dependência emocional. O que é dependência emocional, Marilene? Então, o que acontece? A dependência emocional, o termo já diz tudo. Depende emocionalmente de alguém. Então, eu tenho uma relação com uma outra pessoa em que o meu apego a ela é uma coisa surreal. Eu necessito dela, ela faz bem a minha vida, ela me completa, ela preenche todas as minhas carências. Então, eu, a cada dia que passa, acabo que dependendo ainda mais daquele outro, que pode ser a esposa, a namorada, a noiva ou o noivo, tanto para mulher quanto para homem. Emocionalmente, as mulheres acabam que sofrendo mais com essa dependência, tá? Acontece em todos os tipos de relações, não apenas amorosa. E chega num ponto, Renata, desse amor que eu tenho dentro de mim e que eu desloco para o outro, ser obsessivo, possessivo, controlador. Eu idolatro o outro. Eu acredito que o outro é tudo na minha vida. Então, o que vai permear essa dependência é o medo que eu tenho de perder essa pessoa que dá sentido à minha vida. Então, é uma característica psicológica muito forte, muito séria e que precisa ser muito bem trabalhada para que você consiga se libertar disso. Então, o que acontece? Eu elegi aquela pessoa para receber todo o amor que eu tenho dentro de mim, mas isso é uma coisa invasiva. Sim. Eu elegi. Né? Então, quer dizer, eu escolho você para receber todo o amor que eu tenho para dar sem a sua permissão. E como que surge isso? Como que eu faço essa eleição? Assim, depende do outro, também depende das minhas condições emocionais, do que eu estou passando. Renata, a coisa ela é bem anterior à situação atual. Então, o que acontece? Estudos indicam, né, a própria experiência clínica que eu tenho me mostra que aconteceu algo na infância em que essa criança sentiu uma sensação, uma percepção ou até mesmo uma vivência real de abandono, de rejeição, de falta de amor, de carinho por parte dos pais ou de um deles, em que ela precisava implorar por isso de alguma forma e mesmo assim ela não tinha esse retorno, esse reconhecimento. E isso causou esse bloqueio, esse trauma, em que ela generaliza essa situação para todas as relações dela na vida dela, tá? Então, pode ter surgido na infância, pode ter surgido na adolescência, mas foi uma experiência de vida muito marcante que acabou, Renata, que condicionando o comportamento dela nesse sentido. E ao longo da vida ela vai reproduzindo essa dependência com menor ou maior grau? Geralmente é em maior grau, né? Então, aquela experiência difícil de abandono, de rejeição, de falta de amor que eu tive em algum momento na vida, de pessoas que eu precisava muito, daquele olhar, daquela atenção, daquele afeto, eu não tive, eu busco isso nas outras relações,
tá? De forma obsessiva, de uma forma doentia. E da mesma forma que foi no início, o medo de perder que me fazia implorar por aquele amor, eu prossigo com isso nas minhas outras relações. Entendi. Então eu posso ter isso numa relação amorosa, tá? Em que eu vou controlar o meu parceiro dia e noite, mas eu quero controlá-lo? Não, não é que eu queira controlar, é que eu necessito para que eu tenha certeza que eu não irei perdê-lo. Tá? Então, se acontece alguma coisa errada na relação, se ele se magoa comigo, a culpa é sempre minha, porque eu entendi isso lá atrás. Se eu não tenho o amor que eu quero, é porque algo está errado em mim. Tá? E isso eu levo para as minhas relações. Então, qualquer coisa que dê errado, a culpa é minha. Eu vou me martirizar por isso, eu vou sofrer por isso, eu vou adoecer por isso, eu vou implorar perdão. A situação fica nesse nível. Eu fiquei agora com uma curiosidade, como o Freud explica, está sempre tudo lá na infância, né? A maior parte dos casos. Uma criança que sofre essa questão do abandono, que fica insegura, quais são as características dessa criança, assim, até com os pais? Ela é aquela criança que ela também já desenvolve essa dependência no sentido de... eu já vi crianças próximas a mim que era assim, mãe, que hora você vai? Mas que hora você volta? Mas já chegou? Mas isso? Que quer controlar os horários dos pais. E às vezes os pais não compreendem, né? Geralmente é naquela situação de um dos dois não é presente, ou o pai, ou a mãe, né? Ou ficou com a avó. Como que essa criança, ela se comunica, assim, para os pais perceberem que ela está criando uma dependência emocional? Porque talvez eles nem perceberam, né? Isso foi criado sem querer, digamos assim. Isso. O que acontece, essa voracidade, a mãe e o pai começam a perceber, em especial a mãe, desde quando o bebê, ele tem uma voracidade pelo peito, por mamar, por estar perto, por aquele aconchego. Então, quando a mãe tenta tirar, fala, olha, já mamou, já é o suficiente, né? Já é uma coisa que vem junto, então. Isso, em muitos casos, essa dependência, tá? E aí isso não acontece, ele vai se tornando cada vez mais um bebê ansioso. Isso é uma situação. Outra é na infância. A criança quer uma atenção. A mãe acha que já deu atenção suficiente, amor suficiente. Para a criança não é. Às vezes você é uma pessoa, uma mãe resolvida, um pai resolvido, já está bom, é o suficiente, mas aquilo não é o suficiente para a criança. A criança precisa dos olhos nos olhos, de atenção. Não é só aquela coisa, eu vou levar na escola. Não, é levar na escola, é chegar lá, olhar para o filho e falar, olha, quando você sair, eu estarei aqui para te buscar. Qualquer coisa, a mãe está perto, o pai está perto, a professora chama. É dar uma segurança para aquela criança. Coisa que isso é muito difícil hoje em dia, sabe? Passar essa segurança para a criança. As crianças estão muito soltas. Hoje em dia você passa mais a tecnologia para te dar um respiro, né, do que o amor para as crianças. Então isso acontece sim. Criança quer limite, muitas vezes os pais não dão limites porque não tem muito tempo com elas e querem dar tudo, deixar tudo, são pais extremamente permissivos. E o que é importante mesmo, que a atenção, o diálogo, o olhar nos olhos daquela criança, ela não tem. Então, é lógico que ela tem sim uma grande chance de desenvolver uma dependência emocional, uma relação doentia de afeto com o outro, um apego obsessivo que eu não tive lá atrás, eu quero hoje. Por favor, me dê isso. E eu controlo isso. E existem diferentes graus de dependência? Existem. Assim, ele pode começar, por exemplo, às vezes a gente pode achar que é uma coisa banal, né? Então, começou com uma coisinha banal e ele pode evoluir até onde? Geralmente, o outro que vai ser inserido nessa situação, que vai ser aquele que foi eleito para receber ou a eleita para receber toda aquela carência, todo aquele amor guardado, às vezes, a princípio, ele não percebe, ele entende como um cuidado mesmo, como ele é cuidadoso, como ela é cuidadosa comigo, né? De repente, ele vai percebendo que é uma coisa obsessiva, possessiva, patológica. Não é dos assim. limites, né? Exatamente, passa dos limites, porque para aquele que tem medo de perder, não existe limites, eu tenho que fazer tudo
para manter essa relação ou para salvar essa relação, para ter essa pessoa comigo, porque eu idolatro essa pessoa, ela é tudo para mim. E, então começa devagar e vai aumentando, aquilo já existe dentro dela, sim, mas ela vai mostrando aos poucos isso, tá? Até que o outro começa a sentir que ele não tem espaço, ele não tem vida própria, ele não consegue. Aquilo começa a prendê-lo de todas as formas. Então, por mais que as pessoas falem, não tem regras para o amor, tem. Eu tenho que ter a minha individualidade estando com você, mas eu existo. A minha pessoa, o que eu sou, o que eu desejo, as minhas vontades, elas existem. E para aquele que depende do outro, como para ele não existe, entendeu? Ele vive tudo o que é do outro, ele esquece de permitir que o outro também viva o que ele é, o que ele sente, o que ele quer. Entendi. Na questão do indivíduo mesmo, né? Exatamente. Que está ali sempre junto. E essa pessoa não se percebe? Olha, Renata... É muito difícil você perceber que você está tendo essa dependência? Geralmente, porque é um amor compulsivo. É um amor sofrido. A minha experiência clínica me mostra isso. Eu atendo mulheres assim. Eu atendo alguns homens em menor quantidade, porque eles geralmente... ou demoram muito para buscar ajuda ou não buscam ajuda e decidem realmente romper logo o relacionamento sem entender o que aconteceu. Eu atendo jovens nessa situação, tá? Então, o que acontece? As pessoas, quando elas se percebem nisso, já está num ponto muito difícil. É como o alcoólatra. Eu sei que eu bebo muito, mas eu tenho controle sobre a bebida. Tem nada, é mentira. Nenhum compulsivo que tem uma ansiedade patológica, ele tem controle sobre o seu comportamento. Nenhum, inclusive naquele amor patológico, amor doentio. Não tem controle. Eles acham que tem, mas quem está de fora está vendo que não tem condição do outro prosseguir desse jeito. Então, tenta sim ajudá-lo, fala, olha, você precisa buscar ajuda, mas muitos esperam chegar no fundo do poço, acabar mesmo com a sua dignidade enquanto pessoa, porque acaba, como o alcoólatra acaba, como o drogado acaba, como o que faz compras compulsivas, né? Ele acaba com a sua dignidade, ele chega ao fundo do poço para aí sim tentar alguma ajuda. Então é um vício mesmo. É um vício mesmo, é uma doença, é um transtorno psiquiátrico, psicológico grave, precisa de ajuda. Em maior ou menor grau, não importa, está instalada a doença. Em algum momento da vida, essa doença foi instalada. Imagina, Renata, você trabalhando com alguém que tem esse comportamento e ele fica o tempo todo, por que você chegou agora? Mas eu te liguei, você já tinha saído, mas está tudo bem, eu posso te ajudar em alguma coisa? Hoje você almoça comigo, você vai almoçar comigo, né? Porque eu não quero que você almoce com ninguém, eu sou super amiga sua. Então, você tem que ficar comigo. Não, isso é sério, eu tô sorrindo porque a gente acha que não está tão próximo da gente, mas eu já vi imagens assim de pessoas que são exatamente dessa forma, até no trabalho. Então, a pessoa é compulsiva com você, né? Querendo saber onde você está, onde você não estava, por que você veio, por que você não veio. Nossa, até no trabalho. Sabe quem passa muito por isso? Professoras do ensino infantil. Tá. Elas passam muito por isso. Eu tenho colegas, professoras, psicopedagogas, elas me falam, Marilene, é impressionante. Você sabe, você conhece aquela criança que está desenvolvendo, que está condicionando o comportamento nesse sentido na vida, porque elas ficam o tempo todo pedindo a atenção da professora, querendo o olhar da professora só para elas, fazendo de tudo para chamar atenção. Elas pedem, a mãe tem que fazer bolo, tem que levar lanche, não apenas para elas, para a professora também. E quando elas entregam, elas ficam assim, esperando aquele olhar.
especial da professora. E se a professora olha para alguém com o mesmo olhar, elas caem de cama, elas têm febre, certeza que a escola Gera vai ter algo que... físico mesmo. Exatamente, algum sintoma físico. A escola vai ter que ligar para a mãe e para o pai buscar, porque ou a criança desenvolveu ali uma dor de barriga, uma dor de cabeça, ela não está aguentando. E isso pode ter acontecido porque a professora também deu atenção para alguém. Então, tem também aquele caso da menininha que fala para outra coleguinha: eu sou sua melhor amiga, você é minha melhor amiga, não é? Então, ela já define a relação assim e ela quer que seja assim. Aí a coleguinha faz um aniversário, uma festinha de aniversário, e essa coleguinha que é a dependente emocional, ela não deixa durante a festinha toda 1 minuto aquela coleguinha com alguém. Se tiver com alguém, ela tem que estar junto, ela está grudada, às vezes de bracinho dado. É triste de ver, mas é bom nós alertarmos através do seu programa, porque se os pais estão percebendo isso, a professora, enfim, já dá tempo. Quanto antes orientar melhor. De buscar tratamento, de levar essa criança. Geralmente não é só criança, vai precisar de uma terapia mesmo familiar. Para entender também a causa daquilo, para sanar, a relação né? dessa família, a dinâmica. Tá? É muito importante que tenha então uma terapia de casal, uma terapia familiar, para que seja analisado a relação, a dinâmica daquela família. Entendi. Marilene, eu vou fazer uma pequena pausa aqui no nosso bate-papo, que está muito bacana, muito interessante. Você que está curtindo aqui a Marilene Ked no nosso programa no Análise Direta, fique conosco até o final, que a gente já volta. Olá pessoal, a Análise Direta já está de volta. Eu recebo aqui a psicóloga Marilene Ked para a gente falar como que é a convivência, né? E como superar a dependência emocional. Então, para você que está acompanhando o nosso programa, tem dúvidas, fez que nem eu, aconteceu que nem comigo, lembrei de uma pessoa que é assim, tem uma dúvida daquele jeito, porque a gente acha que não está tão próximo da gente, mas tem muitas pessoas ao nosso redor e às vezes com o nosso olhar a gente consegue ajudá-los, né? Então, tem alguma dúvida, manda para a gente através do WhatsApp do programa. É o 011 São Paulo 992247760. Se você se encontra em algum outro país, é só colocar o 055 na frente, tá bom, pessoal? Vou continuar aqui o nosso bate-papo. Foi muito legal, Marilene, a gente entrar principalmente nessa questão da criança, para a gente entender que ali começa muito cedo e que já tem um caminho ali para ser estabelecido. Você comentou então no bloco passado que no caso de uma criança vai ter que ter uma terapia até em grupo, familiar. No caso de uma pessoa mais velha que está numa relação, seja de amizade, doentia, assim, seja de relação amorosa, quais são os procedimentos, assim, as avaliações? O que você precisa para dar encaminhamento para isso? Então, o que acontece, Renata? No início do programa você deu alguns indicativos ótimos de como perceber se você é um dependente emocional. Sim. Então, no caso do adulto, que ele resiste a entender, a reconhecer esse seu comportamento, o que eu posso dizer? Você é controlador, você gosta de ter controle total sobre o seu parceiro, parceira, ou algum filho, ou algum colega de trabalho, ou na amizade mesmo, fora do trabalho. Porque se a pessoa é uma controladora, ela tem que saber o dia inteiro o que o outro está fazendo. Ela tem todo esse cuidado minucioso de saber como foi e como está sendo toda a rotina do outro. Não cabe dentro dela o sentimento que ela tem pelo outro. Ela acredita que se alguma coisa romper com essa relação, ela vai morrer. Tá? Ela vai entrar numa depressão, ela vai morrer e ela já começa inclusive a sofrer por antecipação. Então ela tem uma ansiedade, ela vive numa ansiedade, numa angústia muito grande. Pessoas com esses indicativos, com essas características, precisam o quanto antes buscar uma ajuda especializada. Então uma terapia vai ajudar a aliviar, porque a pessoa vive uma angústia. Ela vive São vários fatores que estão associados, né? É um peso na vida dela, ela não tem leveza e não permite que o outro tenha.
Às vezes, Renata, o outro fica apontando para ela, vai buscar ajuda, tá demais, da onde você tirou isso? Então, existe essa doença que o outro consegue perceber e tenta ajudar. Porque muitas vezes o outro não aguenta. Tem jovens que falam para mim, olha, eu estou aqui buscando ajuda para minha mãe. Porque a minha mãe, ela tem um apego a mim e eu quero me casar, eu não sei como vai ser isso. Tanto meninas quanto meninos. Então, às vezes, os próprios filhos vão antes, assim. Vão, com medo do que possa acontecer com a mãe, em alguns casos com o pai, quando ela sair de casa. Então, eles já vão buscar ajuda de como eles devem se comportar, de que forma eles devem agir, porque eles percebem que aquela mãe vai cair numa depressão. Em muitos casos, os filhos não conseguem sair. Então, existe essa geração canguru, porque os filhos não querem sair de casa, mas existe também porque os pais ou a mãe não quer definitivamente se afastar daquele que dá sentido à vida dela. Então, você olhando por uma característica mais ampla da situação, você fala, olha, existe aqui, existe ali, tá? O problema não está só em um, está nos dois. Então, um alimenta o outro, né? Sim. A minha insegurança, a minha carência, a minha dependência alimenta aquele que precisa de um sentido também para a vida dele. Então, é muito importante que, uma vez observado essa situação, essas características, se busque ajuda especializada para que nenhum dos dois, tanto o dependente quanto aquele que sofre da dependência do outro, não caia numa depressão, não se torne uma pessoa agressiva, uma pessoa mal educada. Tem pessoas que falam para mim, mas eu não sou mal educado, eu acabei gritando com a minha mãe, eu não queria isso, mas porque ela me ligou 10 vezes, eu fui viajar, ela me ligou 10 vezes para saber se eu almocei, se eu jantei, com quem eu estou, como eu estou. Enfim, você vê que é uma tensão patológica. Nesse caso das pessoas mais velhas, né, mãe e pai, assim, que estão sendo apontados aí por filhos, é mais difícil de assumir, porque daí já é de uma outra geração, é difícil. Tem aquela coisa, às vezes você fala, mãe, você está precisando disso? Não sou louca, não preciso de remédio, não preciso de terapia. Ainda tem um preconceito? Tem o preconceito, tem aquilo, o que os outros vão dizer, né? Se me virem numa terapia, num tratamento psicoterápico e principalmente se eu precisar de uma medicação para controlar a minha ansiedade ou a minha depressão, porque junto com essa dependência emocional podem surgir sintomas psicológicos, emocionais sérios, que vão necessitar, às vezes, por um tempinho só, Renata, não é nada para a vida toda, de algumas medicações para ajudar a controlar as reações, as psicorreações que a pessoa vai ter com o afastamento do outro, como é o exemplo que eu dei, do filho buscar ajuda porque vai casar ou vai trabalhar fora e como vai deixar essa mãe. Às vezes a mãe, para não ter uma depressão, um quadro de depressão pior, pode precisar de uma medicação temporária, tá? Então, a dependência, ela pode gerar, bom, ela já está aí acompanhada, né, de uma carência, de uma baixa autoestima, de uma insegurança, está aí acompanhada de uma ansiedade, pode virar uma depressão, pode se tornar casos piores, assim, realmente, de agressividade, o que a gente vê por aí. Que infelizmente faz parte do cotidiano, né, aqui de todos. Pessoas que não aceitam separações, né, pessoas que agridem realmente, que chegam até a matar. Isso ainda está dentro? Começou com uma dependência emocional ou isso é uma outra classificação, é um outro transtorno ou pode ter uma ligação? Pode ter uma ligação. O ciúmes patológico, tá? A doença mesmo de achar que o outro tem que ser seu ou que o outro é seu, ele pode vir de várias conotações psicológicas, experiências de vida, tá? Quando eu não tenho amor próprio, quando eu sou extremamente inseguro, quando eu sou uma pessoa muito mal resolvida comigo mesma, então o que eu faço? Eu projeto tudo no outro, eu desloco tudo no outro, controlo o outro e fim. Da maneira que eu quero. Isso é uma doença, isso é grave. Infelizmente, algumas meninas que entram nesses jogos aí
desse tipo de relacionamento acabam percebendo isso já na beira da morte, né? Que acabaram se relacionando com uma pessoa de problema psiquiátrico mesmo. Outras percebem bem antes e conseguem buscar ajuda, conseguem se desvencilhar. Agora, pode acontecer de um amor obsessivo se tornar uma doença pior até, com ciúme grave e patológico, e levar, sim, a esse tipo de fim, infelizmente. Mas tem várias causas. A dependência emocional pode ser uma delas, porque o dependente, ele tem um ciúme patológico. Ele cria fantasias. Ele acha mesmo que o outro está saindo, que tem outras pessoas, Exatamente. que tem traição no meio. Isso, porque eu idolatro tanto, aquele amor é meu, o apego é tanto, eu não posso perder o controle disso. Então, eu preciso ver todos que estão ao lado dele. Aí, se tem um outro que está conversando com ele, que esbarra a mão nele, eu tenho mania de falar com a mão, aquilo já demonstra para o outro que é dependente, que sofre da dependência emocional, que pode existir ali alguma coisa, e não existe nada. É uma doença muito grave, destruidora, destrói lares, destrói pessoas, autoestima, enfim, é muito sério. Você comentou do fundo do poço. Às vezes, realmente, se eu estou numa relação assim, se eu sou a dependente emocional, só depois que está tudo já devastado, já acabou com a relação, aí que a pessoa realmente procura ajuda? Ou nem assim, ela entra numa outra patologia, ou então já sabe aquela pessoa que mal termina uma relação, mas quando começa uma já tem toda aquela carga da primeira, que já vai meio que direcionada, parece que ela não terminou nada, ela só está acumulando. Transferência, é isso que eu estou falando. Enquanto ela não se conscientizar de que ela é doente, ela sofre de dependência emocional, ela não se conscientizar disso, ela não vai buscar ajuda. Então, o que eu oriento? Não espere o fundo do poço. Se estão te apontando que o seu jeito de amar é doente, é uma doença, e você tem tido muitas perdas com isso, busque ajuda o quanto antes de chegar no fim do poço, antes de ir perdendo ao longo da vida todas as pessoas que você ama. Porque o outro, Renata, se ele for inteligente, ele vai perceber que ele entrou numa cilada. Sim. E a outra também, que é como eu disse, tanto homens quanto mulheres, ela também vai perceber se o rapazinho, se o menino, o adolescente ou o adulto está cerceando demais a vida dela. Isso é um sinal de perigo. Isso é um perigo. Então, o quanto antes a pessoa, ou ela busca ajuda, ou você sai da relação. Tá? Uma pessoa assim não consegue ficar sozinha. Não, de qualquer forma, seja em qualquer relação, ela vai buscar alguém para deslocar toda essa carência dela, todo esse amor dela. Ela vai buscar alguém, ela vai eleger alguém. Se ela não encontrar, se ela não segurar um amor para isso, ela vai ter um filho. Então, quem vai sofrer com esse amor doentio é o filho. Ah, entendi. Mas antes, outras pessoas já passaram por isso, tá? Da mesma coisa que ela pode fazer com o filho, ela vai fazer com a mãe. Então, a mãe também vai sofrer, porque ela vai ficar buscando naquela mãe, Renata, tudo aquilo que ela entendeu que ela não teve. Então, vai ser aquelas filhas que realmente vão dar muito trabalho para a mãe e para o pai, muito. Tá. Aquela dependência de tudo mesmo. E vai chorar no colo da mãe. Ela vai regredir como se fosse aquele retorno uterino. Ela vai regredir em tudo que acontecer na vida dela. Ela vai viver de comover aquela mãe. Olha o que aconteceu, porque você não me amou. Entendi. Você não me deu amor suficiente. Olha como eu estou. Então, a mesma culpa que ela vai levando ter, todo mundo junto com ela, quem né, ela na verdade. elege, né? Tá. Quem ela elege. Ela vai eleger algumas pessoas. Pessoas equilibradas, ela não consegue. Pessoas que têm autoestima equilibrada, que são... Quem são os alvos principais, então? Geralmente, às vezes é uma coisa inconsciente, mas às vezes é uma coisa consciente. Então, você começa a dar um retorno, um feedback muito bom para esses dependentes, ela já pega rápido, tá? Então, ela te procura 1, 2, 3 vezes, ela viu que ela tem acesso fácil, ela vai, é ali.
Entendi. É ali que eu vou. Então ela sentiu que você sofre com ela, então é ali, tá certinho ali, o caminho é esse. Então tem não sei se uma racionalização, não sei se chega a ter isso, mas tem ali um caminho já. Não é ela não consegue essa racionalização, ela não consegue. Mas ela, como ela busca tanto, uma hora ela acha. Então, geralmente a pessoa que ela elegeu não é tão equilibrada quanto acha que é, porque acabou cedendo a carência dela. Às vezes, no início, nós cedemos sim. E aí você percebe aquilo, você já resolve e fala, não, peraí, paro por aqui, chega, basta. Enquanto o outro só consegue fazer isso ao longo do tempo, depois de muito sofrimento, em muitos casos com ajuda especializada. Essa dependência, ela chega a ser uma relação abusiva, chega a se tornar uma relação abusiva, então? Parece uma relação abusiva porque ela acaba que controlando o outro, mas a relação abusiva, ela tem algumas características ainda piores, né? Onde o outro, ele ofende demais, ele manipula de uma forma... Aí já tem uma racionalidade ali por trás. Exatamente, tem. Enquanto o dependente emocional, por mais que ele te manipule, ele não vai falar só coisas ofensivas ao extremo, não. Enquanto na relação abusiva vai sim. Entendi. Ele vai humilhar até onde dá. Tá. Isso é muito importante pra gente entender. Mas pode estar associado, viu? A gente vê que nada, né, tá tão... tá tudo interligado, o dependente né, na verdade. emocional, ele pode encontrar um que adore ter um relacionamento abusivo e vai humilhar o dependente até o último. E como ele depende, ele vai continuar ali. Então você vê que muitas andam juntas, né? Muitas patologias andam juntas. Eu sempre ouvi muito isso, não existe vítima sem algoz, nem algoz sem vítima, né? Você precisa dessa relação de interdependência. E eu tinha uma impressão que, assim, que essa questão do dependente emocional, que a gente prejudicava muito mais, eu falo assim no geral, tá, pessoal? Que essas pessoas, elas prejudicavam muito mais o outro, essa questão de quero viver a vida do outro, o que o outro faz, o que o outro é, do que trazer para si. Mas como você falou, se essas dependentes, se essas pessoas dependentes encontram pessoas mais abusivas, elas que vão mesmo sofrer a maior parte, então, Sofre, porque sempre acaba encontrando um pior, né? Entendi. Sempre acaba encontrando um pior. Um mais doente ainda, né? Então, o perigo é isso. O perigo é quando você acha que tem controle da tua situação, não busca ajuda e acaba caindo na mão de um pior. Você daí não destrói outro, destrói você mesmo, né? Exatamente, tá? Então, é muito importante, tanto para aquele que é o dependente emocional, quanto aquele que é o que está envolvido na situação. Ambos têm que buscar ajuda urgente, porque isso pode cair em condições muito piores, em pessoas mais doentes. Porque você imagina, Renata, um carente, uma pessoa tão dependente, o que pode acontecer com ela? Por mais que ela crie problema para o outro, ela também passa por muitos problemas. Ela está também vulnerável, insegura, Exatamente. tem todo esse outro lado, né? O amor, a falta, a ausência de amor próprio leva ela a se submeter a qualquer coisa. E isso é muito perigoso. Então, o meu olhar de profissional da área da saúde mental é tanto para aquele dependente quanto para aquele que está nas mãos do dependente emocional. Mas eu tenho que olhar principalmente para esse dependente e ajudá-lo a se tratar, a buscar ajuda, que não é fácil. É tratamento ao longo da vida, viu? Eu não resolvo uma questão já instalada lá da infância num piscar de olhos, uma hipnose. Exige um tratamento rigoroso, muito sério, tá? De ambas as partes, onde existe mesmo uma empatia muito grande em ajudar aquele que vem me buscar. Então, vamos falar isso no próximo bloco, nessa parte realmente da ajuda, de como sair de uma situação dessa ou como ajudar o outro a sair dessa situação. Para você que curte aqui o nosso programa, lembra do nosso WhatsApp? Pode mandar aí suas dúvidas, seus comentários aí pra gente. Nosso WhatsApp do programa é 011 São Paulo, 992247760. Se você está em outro país, coloca o 055 na frente. Análise direta já volta.
Oi, pessoal, estamos de volta aqui com a Análise Direta, falando de como conviver e superar a dependência emocional. Quem dá todas as dicas para a gente converse sobre esse tema, que é um tema delicado, é a nossa psicóloga Marilene Ked. Marilene, vamos falar então agora, vamos dar notícias boas às pessoas que estão nessa situação ou então que vivem com pessoas que estão passando por isso. Primeira forma, então, de tratamento, reconhecer que existe esse problema a ser resolvido. Por que é um problema? Porque é um problema para você que não te deixa viver um amor equilibrado, um amor saudável, uma troca saudável, em que você entenda, aceite que tem a tua vida e a vida do outro. Embora vocês estejam juntos de alguma forma, de alguma maneira, isso não pode ser uma simbiose. Isso tem que ser saudável e não patológico. Se isso não funciona assim, reconheça. É o primeiro passo, reconhecer. Depois procurar, claro, uma ajuda, né? Geralmente, depois que a pessoa reconhece, ela para pensar, porque ela quer diminuir a sua culpa. Então, aí... Ela se sente culpada também de ser assim. Ela se sente culpada de não manter aquela relação, de não segurar aquilo para ela, aquele troféu para ela. E se culpa e fica doente, porque a culpa traz muitas doenças, muitas dores no corpo, né? A psicossomática, ela explica muito isso. Então, o que dói na alma, dói no corpo. Está tudo ligado, não tem como separar. Então, a partir do momento que você tem essa consciência, você entrou em culpa ou não, você começa a refletir. Mas começa a entender por que eu tenho esse comportamento, de quando eu entendo que isso começou a ser assim. Mas eu fui assim com todos, eu sou assim só com fulano, ou a minha relação com todos é dessa forma. Geralmente são repetições, né? Exatamente, generaliza, sempre reproduz, né? É uma reprodução do que ela viveu na infância ou na adolescência. Em algum momento da vida houve essa experiência tão marcante, foi um trauma, e eu reproduzo isso. Por que eu reproduzo? Tudo que eu não elaborei ao longo da vida, a tendência é reproduzir e manter aquele comportamento sempre. Então, se eu tenho consciência de que algo não me fez bem, de que algo não está me fazendo bem, eu preciso elaborar, resolver. É uma página virada, deixar isso limpo, tá? E eu faço isso com as minhas próprias pernas, tá, gente? Não adianta ficar esperando que alguém vá lá, te pegue e leve. Não, a não ser que seja uma criança, um adolescente. Caso contrário, busque ajuda com as suas próprias pernas. Hoje, a tecnologia traz tudo para nós nas mãos. Você faz uma pergunta para o Google, ou você vai ver um vídeo, um bom programa no YouTube, ensina alternativas, saídas, locais para tratamento. Então, faça a sua parte em benefício da sua saúde mental. Porque se você se manter assim, ao longo da vida, tudo que você não trata, que é de alguma forma psicológica, emocional, tende a cronificar na velhice, tá? Assim como algumas doenças físicas, doenças psicológicas, psiquiátricas, emocionais, também cronificam na velhice. A partir da onde? Para a mulher na menopausa. Então, tudo aquilo tende a ter uma sobrecarga maior. Entendi. E terapia? Não é do dia para a noite também, né? Só terapia com medicamento, só medicamento não adianta. Como é que funciona aí essa questão das multidisciplinas? Então, primeiro, quando você vai buscar uma psicoterapia, nós temos que entender a causa, a gênese, da onde surgiu esse comportamento, por que você desenvolveu esse comportamento, por que você tem essa forma de amar. Então, nós vamos começar a trabalhar desde o início. Não dá para ser da noite para o dia. E cada tratamento diferencia de pessoa para pessoa. Às vezes você consegue em 3, 4, 5 meses, sim, fazer um bom tratamento, ter um bom resultado. Mas para outras pessoas mais frágeis, mais sensíveis, mais sofridas, que apresentam mais sintomas físicos,
emocionais, psicológicos. É lógico que a tendência é que a psicoterapia se alongue um pouco mais, Sim. tá? Mas tudo respeitando o momento do paciente. Nada é forçado pelo profissional, nada disso. Nada se estende porque o profissional quer. É tudo respeitando ali o tempo, a associação livre do paciente, o que ele vai trazer. Se naquele dia ele vai querer mexer com algumas coisas de lá de trás, ou ele quer falar só do relacionamento presente. Então, o tratamento vai depender, sim, desse entrosamento entre o profissional da saúde mental e o paciente. E medicamentos? Sim. Medicamento, em alguns casos, nós encaminhamos para psiquiatras apenas para que o psiquiatra comprove se necessita de um controle daquela ansiedade, daquela depressão, daquela angústia, daquela compulsão, porque é um comportamento compulsivo. Eu passar o dia inteiro procurando coisas na vida do outro. Sim. Eu não tenho controle pelo meu comportamento, eu sou um descontrolado. Eu simplesmente invado a vida do outro e não quero parar com isso. Então, às vezes precisa sim, mas coisa de curto tempo, nada a longo prazo. Tem gente muito preocupada, às vezes nem começou a tomar uma medicação, já está falando da indústria farmacêutica, já está falando que vai se tornar um viciado em medicações. Calma, passo a passo. Primeira coisa, saber a causa e te tirar dessa relação doentia, dessa forma de amar doentia. É essa a nossa grande preocupação. E o que a pessoa pode buscar para se sentir mais confiante, com uma autoestima melhor? Que tipo de relações diferentes que ela poderia também buscar? Ou atividades que possa fortalecer essa pessoa, né, como indivíduo mesmo? É difícil, Renata, porque quando a pessoa sofre de dependência emocional num grau maior, ela vai ficar sempre buscando alguém em tudo que ela for fazer para despejar, deslocar esse amor, esse controle e tudo mais, esse apego, esse carinho, essa obsessão. Então, isso vai se reproduzir. Se eu indicar uma atividade física, ela vai pegar aquele personal trainer e achar que ele tem que ser só. Ah, entendi. Ela vai sempre transferir. Isso, tá. Exatamente. Então, ela deve fazer uma atividade física, voltar a estudar ou trabalhar, isso, aquilo, mas com acompanhamento psicoterapêutico, enquanto essa doença dela não estiver sob controle. Enquanto ela ainda estiver nesse grau de dependência emocional, ela tem sim que se manter em terapia para poder receber a ajuda especializada, se tratar e ao longo da vida se curar. Marilene, na sua opinião, como que está o mundo atual, assim, a atualidade? Muitos dependentes emocionais, uma geração que está chegando aí com mais fragilidade. Qual que é a sua visão de mundo? A minha visão de mundo, eu peço muito aos pais que tenham um olhar especial aos seus filhos, ajudando-os no seu equilíbrio da autoestima, nem superestimando, nem subestimando, é o equilíbrio. Essa de você não ter tempo suficiente para ele e querer preencher tudo com coisas materiais, sendo permissivos demais, isso torna as nossas crianças cada vez mais materialistas e mais carentes da atenção e dos limites. Então, se você não consegue sozinho, os pais entenderem como funciona essa dinâmica familiar, busque ajuda. Mas é importante que seja tudo desde o início, porque uma vez o erro instalado no início, isso vai persistir para a vida inteira. As pessoas precisam se humanizar mais, na mesa conversarem mais olhos nos olhos, fazerem mais refeições juntas. A família tem que se unir mais. Marilene, você tem um currículo de peso aqui, né? Que, claro, eu fui pesquisar para as pessoas terem mais acesso a você, seus contatos. O que você deixa disponível aí para gente? Eu deixo disponível o meu site Psicodicas. Podem entrar em contato através dele. E eu digo para você, Renata, eu tenho um amor profundo pelas pessoas.
Desde sempre, sempre querendo ajudar, por isso eu atendo em consultório, escrevo livros para aqueles que não têm acesso a consultório e querem fazer uma leitura de autoajuda com embasamento científico, profissional mesmo, que leiam os meus livros, que podem No site ser... a gente acha todos os livros? Acha todos os livros, pode comprar através dos sites ou nas livrarias em São Paulo. E o próximo livro já está saindo do forno, né? Sim, Viva um Dia de Cada Vez, uma abordagem psicológica e psicossomática. É viver um dia de cada vez, com equilíbrio, de forma saudável. Viver o presente, né? Isso. Gente, foi delicioso aqui o papo aqui com a Marilene. Quero te agradecer demais. Sei que você já é de casa, então, por favor, lança livro, vem aqui pra gente antes, conta todos os detalhes do livro e volte pra gente abordar outros diversos assuntos. Foi uma delícia nosso bate-papo hoje, viu, Marilene? Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês, viu? Pessoal, para você que gostou aqui do nosso bate-papo, tem muito mais lá no nosso Facebook, no nosso YouTube do Análise Direta. Entra para olhar todos os nossos programas, as fotos que a gente tira, quais são os temas que a gente conversa aqui, que com certeza você vai gostar. E claro, além do Face, além do YouTube, lá do programa Análise Direta, você tem o WhatsApp para nos contactar. É o 011 99224 7760. Isso é São Paulo, tá? Se você está em outro país, é só colocar o 055 na frente, 11 992247760. Através do WhatsApp você pode mandar suas perguntas, fala assim, quero ver a Marilene de novo, ou então quero outro tema, ou ele pede para falar tal coisa. Manda seus comentários que a gente lê com o maior carinho, tá? O Análise Direta hoje fica por aqui. Vejo você no próximo programa. Até mais, pessoal.